Olá, eu sou a Manola, bem-vindo a mais um episódio de Que Não Sai Daqui. Hoje eu tô com a cantora e compositora Ananda. Muito obrigada por ter vindo aqui, Ananda. Imagina, obrigada a você pelo convite. A gente tem uma amiga em comum, né? Ela sempre falou muito bem de você, com muito carinho. Então, tamo aí, vamos conversar. Eu ia fazer a piadinha do você quer que eu vá pra onde? Mas eu acabei perdendo a deixa. Nossa, eu gritei tanto, eu não lembro qual foi o carnaval cantando essa música, assim, com todos os pulmões. Como é que foi isso? O que você tava em mente quando você compôs Quero Que Tu Vá? Então, na verdade, ela foi uma ideia, né, que partiu do meu parceiro nessa música, né? A gente é compositor 50-50 dela. E ele veio com a ideia do Quero Que Tu Vá, vai tomar no cu. Tinha outros palavrões, assim. E aí meio que eu dei uma contextualizada, só que quando eu ouvi o áudio, a primeira coisa que eu pensei foi assim, caraca, ele devia estar com muita raiva no dia que ele escreveu isso. E aí a minha mente me levou para todos os lugares que eu fiquei com muita raiva de alguma coisa em algum momento específico por conta de alguma situação. Então, assim, cada linha foi para uma pessoa. Ai, que maravilha! Cada linha foi alguma coisa que eu vivi, passei do lado da pessoa. Quando eu falo bloquear a tua cara, hoje porque assim, eu não queria ver a pessoa, eu não queria falar com ela, mas eu sabia que no momento que ela me cruzasse, eu ia ter que olhar e fazer. Então eu falei, caraca, bloquear a cara dele naquele dia seria muito interessante. Nossa, eu amei, foi libertador, assim, cantar junto, você deu um hino pra todo mundo se aliviar. Porque na maioria das vezes a gente não pode mandar a pessoa. Mas então, na verdade, quando eu falo sobre mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Com certeza. Na cabeça. Ou seja, eu não me lembro qual foi a última vez na minha vida que eu mandei alguém assim. Sabe? Vai tirar. Não sou assim. Não é meu natural. Mas na cabeça já foram muitas vezes. E é importante, e não precisa ser fora, tipo, a gente quando ouve, canta junto, tá sendo terapêutico ali, né, tipo, como ouvinte da música, mas na nossa cabeça, porque tem lutas que, assim, não precisa do confronto, acho que muita novela, muito reality, que todo mundo fica confrontando o tempo inteiro, no geral, na cabeça já... Eu não sei o que seria de mim dentro de um reality, juro pra você. Porque, não, juro, tô falando sério, não sei o que seria de mim, assim, eu acho que ou eu sairia na primeira semana mesmo, ou eu seria muito planta, assim, sabe, eu ia ficar vendo tudo e ia falar assim, deixa esse povo brigar. É um medo, né, ser planta. Deixa eles. Não, eu acho que eu não teria medo de ser planta, porque quando as pessoas vão pra um reality e elas conseguem ser planta, você pode ver que elas saem, tipo, sem tanta rejeição. Elas não têm a carreira tão prejudicada, elas conseguem ficar ali, ó, durante muito tempo sem que ninguém perceba, entendeu? Então, assim, a planta, ela é esperta, entendeu? Ela é esperta também. É verdade, é um bom ponto. Ser planta é uma estratégia. Aí você pode fingir ser planta até um determinado momento e quando você se sentir confortável para mostrar quem você realmente é, e você vai e pum, ataca. Tá aí, é uma boa estratégia. Estratégia do grego. É um bom ponto, porque às vezes a gente tem a percepção de ver um reality. Eu tenho dificuldade de acompanhar, mas assim, impossível não acompanhar pelas redes sociais, né? Uhum. Então a gente vê, eu adoro ver os comentários de todos os posts. Então, quando tem alguém criticando nos comentários, aquilo pode chamar atenção momentaneamente. Eu comentei isso porque eu acho que eu vi alguém criticando a pessoa ser planta e tal. Mas, na prática, pra carreira da pessoa, faz todo sentido que essas críticas pontuais de boom de internet, tipo, passam solenemente, né? Na verdade, inclusive, esses dias eu tava conversando com um influenciador que tem muito hater. E, assim, eu vivi uma polêmica recentemente, assim, foi horrível pra mim. E eu fiquei pensando como uma pessoa que recebe crítica o tempo todo, que tá todo tempo envolvida em polêmica, dorme. Porque eu falei, gente, como essas pessoas dormem? Porque você não raciocina direito, você abre a sua rede social, sei lá, tua cara tá em tudo quanto é lugar. Por exemplo, nesse momento que a gente tá gravando essa entrevista, saiu um burburinho de Neymar.
sei lá quanta vez, eu não sei nem numerar pela vez, assim, que ele tá metido em polêmica. Como esse menino dorme? Mas eu acho que eles estão tranquilos, sabia? E aí, vamos nesse ponto. Eu conversando com esse influenciador, e ele tem muito hater e tal, e eu falando, cara, como isso é positivo pra você, de modo que você não olhe o que você tá fazendo e fale, cara, eu preciso fazer uma outra coisa, porque eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais viver isso, eu não aguento mais ouvir as pessoas falarem isso sobre mim. Eu acho que também eu sou muito sensível à crítica. Então, é um ponto também, né? Então, eu perguntei pra ele, falei, cara, como você consegue? E aí ele disse, sabe traição? Ele me respondeu, sabe traição? Quando você trai alguém dentro de um relacionamento, difícil é a primeira. Tipo, depois que você passa da primeira, fica muito mais tranquilo, porque você, quando passa a primeira, você fica pensando, poxa, o que eu poderia ter feito naquele momento? Nossa, eu poderia ter convertido aquilo em algo positivo pra mim, porque eu só sofri, né? Então, o que foi positivo, o que ficou de lição daquilo? E você vai aprendendo a remanejar. Então, assim, e aí ele ainda disse mais, ele falou, eu gosto. Eu gosto da polêmica, eu faço meus conteúdos com base na polêmica. Então, assim, realmente é algo que não se fala sobre, mas pessoas que vivem polêmica, elas acabam se acostumando com aquilo. Eu posso imaginar. Não me cancelem. Não vão te cancelar por isso, não. Que não saia daqui. Que não saia, mas é que tudo não aqui, saia. que não saia daqui. Com certeza. Mas, olha, eu não sei se essa pessoa é mais influencer ou se ele, tipo, vende algum produto, se é mais um criador de conteúdo de marketing digital. Eu digo isso porque a galera que cria conteúdo pensando em marketing digital, eles amam o hate porque eles falam que o hate ajuda eles a se posicionarem. Então, quando você tem a clareza do que você quer passar, se alguém te critica... Quando te critica... Quem te critica? Quem te critica? Te criticam. Se você faz isso, te criticam. Mas quando alguém te critica e você tá sendo você mesmo, ou tá passando o que você quer comunicar, é ótimo, porque você tá ratificando aquilo que você quer passar mesmo. Exatamente. Agora, quando é uma polêmica, assim, social e tal, deve dar um mal-estar. Por outro lado, tipo, eu acho que eu entendo o que ele tá falando, porque você sobreviveu à primeira, e você vai até reparar que provavelmente tiveram novos seguidores, porque quando você estão falando de você, também tem gente concordando. Em cima de todo o resto, tem gente pensando, não, eu acho que aquela pessoa tava certa, sabe? E aí, mas realmente tudo as pessoas vão normalizando e ver os resultados. Tipo, normalmente, a não ser se for uma coisa muito grave, dificilmente tem um marketing muito ruim, né? Não sei. Mas, isso era uma coisa que me pegava. Isso, pra mim, a diferença foi de eu sempre fazer o que eu me senti verdadeira fazendo. Porque se forem me criticar de uma coisa que, mas aquilo era eu mesmo. Era o que eu tinha pra oferecer. Se você estiver muito bem fundamentado na ideia que você passa, você consegue contra-argumentar qualquer coisa. Né? Então, e assim, como, sim, respondendo a sua pergunta, se ele trabalha com algum tipo de produto, sim. Mas assim, hoje eu até acho que, de forma geral, todo mundo que lida com a influência na internet tem que ter algum produto inimigo muito claro. Então, assim, contra o que você está lutando para que você possa gerar identificação, igual aqueles... A gente conversou, a gente é do mesmo ano, provavelmente, dos anos 90. E tinha o Orkut, sabe? Aquelas comunidades, assim. Eu odeio acordar cedo. E aí todo mundo ia. Aí você tinha a sua comunidade com as coisas determinadas. Eu odeio tal coisa. Então, se tu começava a seguir uma pessoa, né? Vocês eram amigos dentro do Orkut, e você via que a pessoa não gostava das mesmas coisas que você então é do meu time. Temos probabilidades de dar certo e de ter uma amizade boa, porque a gente odeia a mesma coisa. O ódio une muito mais do que o amor. Hoje é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa. Então, assim, você vive uma situação, por mais chata que ela seja, vai acabar atraindo pessoas que odeiam a mesma coisa que você, que odeiam aquele posicionamento que foi contra você porque você pensa diferente ou porque a pessoa falou de você
por conta de determinada coisa. Então, eu acho que realmente o amor une, mas o ódio também. Com certeza. Para a criação de marca, você ter um inimigo em comum é muito útil. A primeira coisa que as pessoas fazem é isso, colocar quem é o inimigo, e aí o que você está defendendo, e aí qual é o processo que você tá propondo, de solução para aquilo. Aí que junta as pessoas. Isso, pra gente que é artista, é um pouco parecido. Você vê alguns artistas que têm claro o que eles acham que é errado, e certos posicionamentos. E também eu vi no Netflix lá como criar um ditador, é a mesma coisa. Pra política, pra criação de marca, sempre você precisa de um inimigo em comum. É verdade. Agora, às vezes que eu levei hate, não... Você já levou hate? Já, mas é coisa pequena. Eu queria levar mais hate, quer dizer que eu tô maior. Tô ansiosa pra quando eu for levar meus hates, assim, pesados. Quando eu tô conversando com alguém, assim, tipo, é cantor, né? Geralmente, assim, os cantores não têm tanto hate, né? Então, fala aí sobre, tô curiosa. Não é nada demais, não. No TikTok as pessoas dão mais opinião, mas hate, assim, por exemplo, já criticaram minha maquiagem, uma vez que a maquiagem foi errada, tipo, isso no YouTube ainda. Meu blush ficou muito forte, por exemplo, aí não conseguiam falar outra coisa que o meu blush tava forte, que parecia que eu levei uma chinelada na cara, tudo isso. E assim, óbvio, comecei, ficou uma merda mesmo. Mas, tipo, paciência, né? Foi um dos vídeos com o maior número de comentários, então dá mais alcance, então dá mais gente comentando. E aí eu fiquei quieta, não falei nada sobre o assunto, e aí daqui a pouco vem as pessoas defendendo, tadinho, você não sabe como tá o psicológico dela. Então, poxa, aí depois vem falar do mês amarelo. Então, sabe, as pessoas querem conversar, eu sinto que as pessoas estão, sim, precisando de uma troca. Tem um vídeo meu que oficialmente levou muito hate, o meu vídeo no YouTube, eu ensinando a fazer panqueca de banana, só que eu não sei, só que fez muito mal. Só que, poxa, eu tava lá honestamente tentando fazer a panquequinha. Dando o seu melhor. Ficou a cara ruim? Ficou. Mas eu juro que o cheiro tava gostoso. Tava prometendo. Foi assim, foi pro YouTube, acho que foi 600 mil views, assim, isso é bastante pro YouTube, pro meu tamanho. Uma panqueca de banana, uma panqueca de banana com muito potencial. Eu não fiquei chateada, tipo, tinha gente, minha filha de 10 anos sabe fazer melhor, aprende antes de ensinar. Aí eu só comentava assim, eu fiz o que eu pude. Tava gostoso, não tava com a cara boa, mas tava gostoso. Meu objetivo é entreter, assim, não sou um taste made, né? Então, quer aprender, vai pra... Eu juro, foi procurar a mim pra aprender. Acho que o erro tá em você, então, né, querida? Aí, no fim, eu gostei, mas também foi porque aí eu tive a sorte de não ser nada sério e não ser nada que pegasse uma insegurança minha. Teve uma outra vez que, na época 2020, que se fazia muita dancinha, eu também fui lá tentar fazer minhas dancinhas. Não tenho lá um grande talento pra dançar, mas fui lá, dei o meu melhor. E aí foram falar que a minha perna... Você tava em busca do nicho, né? Eu tava tentando. Cara, cadê o meu lugar? Eu preciso me encontrar. Você viu? Me encontrar. Deus viu que eu tentei. Que eu tento, assim, eu gosto de começar. Aí eu fui fazer uma dancinha. Depois de dias tentando marcar a dancinha, achei que tinha arrasado. E aí alguém comenta que eu não sabia dançar direito, e outra pessoa comenta que a minha perna era muito fininha. Quando eu vi a perna muito fininha, eu fiquei muito feliz, porque eu tinha emagrecido, tava feliz da vida de ter emagrecido. E aí depois, teve um cara que ele fez questão de comentar um cover meu de quão ruim tava. E aí eu respondi ele que eu... tava tentando, tá? Poxa, eu entendo e tal, tô começando e tal. Aí depois ele começou a desabafar da vida dele. Porque a pessoa também, que às vezes dá o hate, ela tá mal. E aí ele continuou me acompanhando 5 anos depois de uma pessoa que ele não gostou, que ele achou muito ruim. E ele continuou acompanhando. 5 anos depois ficou me mandando direct falando como é gritante a minha melhora e que tá super orgulhoso de mim. Então eu também tenho essa teoria de que um hater é um fã enrustido, sabe? Com certeza. Porque assim, ele quer tanto ser notado por você. Não, assim, existe a possibilidade dessa pessoa odiar muito. Assim, principalmente ser gratuito, né? Se ela for fã de uma pessoa a qual você se opõe, né? Se você tem ali um opositor e a pessoa fecha com o lado de lá, ela vai odiar o lado de cá. Aí é uma taxa de conversão
já um pouco menor. Mas se for uma pessoa que simplesmente vai lá e te ofende, te ataca gratuitamente, existe uma grande possibilidade dela olhar pra você, ver um potencial, mas ver um defeitinho que, ao invés dela te fazer uma crítica construtiva, ela vai lá e te amassa. Por exemplo, eu tava vendo um vídeo da minha prima ontem, e ela é cristã. E ela faz um vídeo e tal, e inclusive, assim, um dia eu vi um videozinho dela, vi muito potencial nela, falei, caramba, ela leva jeito, e ela era muito tímida. Liguei pra ela na hora, assim, chorando, eu falei, Thaís, você precisa fazer isso, Deus quer isso de você. Falei, faz isso, cria um canal. Ela, mas eu não sei. Eu falei, vai procurar como fazer, mas você precisa fazer isso. Ela, mas eu tenho vergonha. Eu falei, vai, faz. Ela, não, mas Deus já tinha falado comigo que eu tinha que seguir e tal, e agora Deus tá te usando pra falar comigo que eu tenho que fazer. Eu falei, faz. Ela foi lá e fez. Vários vídeos. Ela tem mais vídeos no YouTube do que eu, hoje. Assim, vídeo falando sobre a vida cristã. Falando sobre comportamento, sobre a vida dela com Deus, os insights que ela tem quando ela lê a Bíblia, sabe? Que legal. Muito legal. O canal dela é Thaís Grace, inclusive, pra quem gosta. E aí ela começou o canal, começou a movimentar e tal, e agora ela tá gravando, migrou pro TikTok. E aí eu já vi alguns vídeos dela, só que eu já me acostumei, assim, com a linguagem dela. Só que conforme a gente vai consumindo a internet e se habituando mais, eu não sei você, eu tive um pouco mais de dificuldade para entender essa linguagem atual. Assim. Eu não era cronicamente online. De qual linguagem atual? Se diz da internet, de gancho, de conteúdo. Tá. E CTA e não sei o que, sabe? Essas coisas assim. Tipo, eu não era tão cronicamente online, assim, nesse sentido de ver a mensagem de alguém, de ver o vídeo e saber identificar em qual momento aquela pessoa fez um gancho. Em qual momento... entendi. Ter essa leitura do que tá por trás daquele vídeo ter funcionado. Da linguagem técnica. Hoje eu entendo um pouco mais. Então, ontem eu vi um vídeo dela, parei pra assistir inteiro, porque é bem grande, assim, e às vezes, como é cristão e tal, eu olho ali as primeiras coisas e falo, tá bom, legal, dou um like e não assisto tudo no TikTok, porque TikTok a gente acaba consumindo coisas mais rápidas, né, e tal. Então, quando eu quero ver os vídeos dela, eu vou geralmente no YouTube. Ontem eu parei pra assistir esse vídeo todo, e eu critiquei o tempo todo. Assim, pontuei. Falei, caramba, não, ela tá falando assim e tal, nananana. Na hora, eu fui no meu bloco de notas e eu falei assim, coisas que a Thaís pode estar errando. Aí eu pontuei e coloquei, tipo, vários tópicos, assim, eu acho que tá faltando no começo isso, depois aquilo e tal. Vai perguntar se eu consigo fazer pra mim. Não, mas pro outro, entendeu? O hater, ele também é assim, ele não sabe fazer pra ele, mas pro outro... Então, assim, eu achei muito mais fácil olhar e ver o que ela precisava, escrever aquilo e falar, Tatá, quero falar com você. Eu acho que sua linguagem vai ficar mais assertiva desse jeito. E aí eu falei tudo, ela começou a chorar, ela, prima, eu tava pedindo a Deus pra me lapidar, porque eu não sabia por onde começar, porque eu crio os meus conteúdos, mas as plataformas são muito diferentes, e São mesmo. Né, tipo, nem sempre o vídeo que você vai usar no YouTube, você vai usar pro seu TikTok, e nem tudo que você usa no TikTok, você vai usar no Instagram. E aí, enfim, aí ela ficou super feliz, então assim, poxa vida, quantas vezes a gente faz coisas que ia mudar a nossa vida? Alguém chegar e mandar um direct e falar assim, amiga, tenta fazer desse jeito. Porque, assim, a criação de conteúdo, ela a gente tá aqui hoje. Daqui a 2 meses você pode não estar mais nesse estúdio. Você pode estar com uma equipe muito maior, num outro lugar, Mas isso vão de sugestões da sua produção, do seu diretor. Tudo o dia a dia, um pouquinho de cada passinho. Então, o criador de conteúdo, ele como um artista independente, ele depende da opinião pública para que ele possa se lapidar e melhorar e tornar o trabalho dele melhor. Então, assim, os haters são importantes porque eles vão sinalizar coisas que você pode mudar.
se você não levar aquilo pro coração. Mas você não foi uma hater dela, você foi uma pessoa com carinho, olhando com todo cuidado. Com todo cuidado. Quem dera as pessoas tivessem isso, ela foi muito... eu fui uma lover. Você foi uma lover, total. Mas assim... E muito valioso ter uma pessoa que realmente tem um olhar crítico, mas de um lugar de carinho e de... Você viu aquilo, mas você sabia quem ela era também para poder fazer essa análise. Não foi, tipo, uma coisa isolada, né? E que bom que ela teve você para dar esses insights. E que bom que ela conseguiu implementar. Então, foi ontem isso. Daí sim. eu liguei para ela não atendeu. Então, meio que eu já escrevi. Eu falei, olha, eu separei aqui os tópicos das coisas que eu vou te mostrar. E se você quiser... você coloca no seu trabalho, mas assim, eu tenho estudado muito sobre social media, sobre internet, porque eu acho que o meu trabalho é muito carente disso, assim, eu não sou tão presente na internet, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de passar coisas que eu aprendi, sabe, com o caminho, que a gente também, né, a gente chega nos 30, a gente, caramba, o que eu tenho pra acrescentar na vida do outro, de que forma eu posso ajudar as pessoas, de que forma eu posso me fazer presente ali na vida do outro, sabe? Tapar um buraquinho, nem que seja o mínimo, né, que a gente possa fazer. Então, eu acho que eu poderia explorar mais isso, mas era uma deficiência dentro do meu trabalho. Então, eu comecei a consumir esse tipo de conteúdo a fim de mudar no meu. Só que aí, quando você vê de pessoas próximas, você vai estar sempre dando um toque, um pitaco com muito carinho. Isso é perfeito. E eu quero muito falar sobre isso da gente ter 30 anos, porque é uma mudança muito grande de vida, né? Mas só para completar o das redes sociais, que também é um assunto maravilhoso, eu sempre estudei muito sobre redes sociais. Sempre gostei muito. Eu até quando eu tinha, tipo, 12 anos, eu sabia fazer blog, essas coisas. E o Instagram eu levei muito tempo para baixar. Mas o TikTok eu baixei em 2018. Só demorei muito tempo pra começar a produzir conteúdo. E o difícil é você não se importar com o julgamento alheio. O difícil é você se permitir testar. Mas com esses seus estudos, como é que você tem visto a diferença de cada uma das gente? Porque a gente sabe que é importante estar meio que em tudo e cada uma tem uma linguagem. Mas eu acho que vale a gente aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho da diferença de cada uma. Então, eu acho que o Instagram é uma vitrine, né, onde é ali que você vai tirar as suas publicidades, é ali que os seus contratantes vão atrás. Portfólio. Um portfólio principal, eu acho que é o Instagram. Não tem o Twitter, por exemplo. Eu tenho, mas não uso direito, não sei. Eu acho o Twitter uma grande encheção de saco na vida de uma pessoa. E quando você quer ter paz, você não tem Twitter. Com todo respeito a quem tem, a quem gosta, mas eu acho uma rede que ela pode em algum momento ter sido boa, sabe? No sentido mais assim, informativo da coisa. Porque algo aconteceu ali em determinado momento, aí todo mundo, aconteceu tal coisa não sei aonde. Legal, caramba. Aí pega o tweet e replica. Cara, eu sou mestre em replicar tweet dos outros. Eu acho muito legal. É como nascem os memes, né? É como nascem os memes. Então, assim, precisa existir, mas eu não preciso estar lá. Entendeu? Tipo, precisa existir, mas eu não preciso estar lá. Faz sentido. Eu não acrescentaria nada no Twitter, sinceramente. Eu tô no Twitter, mas eu não sei mexer lá direito. E eu não sei muito bem como funciona. Mas eu sei que os memes nascem lá. E sei também que para as coisas que acontecem na hora, lá também. Então, a galera que gosta de acompanhar o mercado financeiro, vê lá acontecendo em tempo real, quando tem um evento. Então, mas aí eu tento participar assim com a minha mera ignorância. Tipo, final de novela, adoro final de novela. Aí eu vou lá compartilhar minha opinião. Ou se tem um acidente, ou alguma coisa esquisita na rua, aí eu vou lá e marco, e boto, achando que eu tô fazendo uma diferença. Mas na prática nunca aconteceu nada com nada que eu postei, que eu achava que era relevante. Uma função importante, assim, eu acho que mais para pessoas introvertidas que precisam dar a sua opinião sobre determinada coisa. Sem mostrar a cara, né? Interessante. Porque você pega aquele tweet e replica, é diferente de você colocar nos seus stories aquela tela preta, que é o que eu faço muito, adoro. Pegar, botar a tela preta, fica uma coisa meio dramática, né? Então o tweet, ele torna a coisa mais leve.
É, verdade. Entendeu? É um Só que bom ponto. você pode estar falando um negócio assim, ó, absurdo. Jogando uma bomba. Um negócio que vai repercutir pra caramba. Mas se torna mais leve do que você colocar a tela preta, tipo tiazona. Você quer escrever algum negócio, isso é uma autocrítica. E você colocar ali o que você pensa. Então, assim, de certa forma, critiquei, vou sair daqui, vou criar um Twitter, porque achei interessante. Eu me perdi no meu personagem agora, mas... Refletindo melhor, até que faz sentido. Pensando Sou bem, contra mim. Pensando bem, sabendo usar. Porque assim, também existe, Manola, a situação do saber usar. Ferramenta é incrível, mas você não sabe usar. Saber usar. Então, assim, a partir do momento que você... É igual um relacionamento. Pô, a gente fica com o nosso telefone o tempo todo. Imagina, encheção de saco toda hora. Imagina você... eu quero polêmica. Quero me envolver em polêmica. Quero brigar. Estão falando ali do Michael Jackson. Não fala do Michael Jackson. Seu cuzão. Não sei o quê. Aí pronto. Aí vira, sabe? Então, assim, vira aquela guerra de opiniões. Vou xingar muito no Twitter. Mas é aquela armadura, né, do guerreiro. Também o Twitter, ele é a armadura. Porque na cara não ia falar a mesma coisa, né? É importante você ter, mas é importante você saber usar. Eu acho que é uma ferramenta que deixa muita gente doente. Tanto quanto as outras. Porque se tiver a cabeça ruim, toda ferramenta vai te ajudar a ficar pior. Então, assim, chegamos à conclusão de que é tudo muito relativo, mas se você souber usar para que com o intuito que você está usando aquilo, entendeu? Você vai usar tudo a seu favor e ponto. Outra rede que se assemelha muito ao Twitter, só que ali você bota a cara, né? O TikTok, que invadiu a nossa casa na pandemia. Você falou que fez em 2018. Mas eu comecei a postar mais em 2020. Eu acho que eu fiz o meu Instagram em 2016. Muito depois, porque assim, eu não tinha um celular legal. Então, tadinha. Aí eu não tinha... Aí eu não fazia ideia do que era Instagram, só que eu já cantava, e aí eu viajei, eu fui gravar um programa, e aí tinha uma outra artista lá, que também era uma artista de funk, mas que ganhava mais grana do que eu, né? Que, tipo, eu ganhava meu dinheiro ali pra sobreviver. Ela já tinha carro e já não sei o quê e tal. Já tava anos luz à frente. E aí a gente saiu, tirou uma foto e aí ela falou assim, qual é o seu Instagram? Aí eu falei, o quê? Nossa, imagina uma mesa de 10 pessoas, estava um grupo, que eu não vou falar o nome, né? Mas depois eu te conto, que eu não saio daqui. E aí tava esse grupo, que era só de menino, e eu e ela de menina, e mais 2 ou 3 fãs que a equipe dela tinha levado no carro. Então, assim, tinha muita gente na mesa. Ela vai, tira uma foto, tipo uma selfie, né? E pergunta o arroba de todo mundo. Quando chega, qual é o seu Instagram? Eu pergunto, o que é Instagram? 2015 era, eu acho. Conseguiu ser mais longe que eu. Eu fui em 2014, porque eu já tava levando um bullying das minhas amigas de, tipo, marcar a Manola sem Insta. Aconteceu comigo! Aconteceu comigo! A Nanda sem Insta. Aí eu falei, caramba, tá bom, todo mundo com arroba, só eu ali com a hashtag sem Insta, aí tá bom. Mas eu sinto que é por uma nostalgia do Orkut, não foi, não? Eu sinto que essa hesitação pro Instagram, você falou com tanto carinho do Orkut, porque no meu caso eu acho que foi. Pode ser que sim. E estava feliz com as comunidades lá, não tinha um motivo de... E também eu vou te falar que eu era muito desacreditada de, assim, existir de fato em algum momento uma tecnologia que nós pudéssemos nos ver. Pudéssemos nos ver, continua. Não, por ligação. Era uma coisa muito longe da minha cabeça. Eu ficava pensando, não é possível, isso não vai acontecer, não. Então, realmente, assim, foi meio que assustador pra mim, sabe? Tipo, o futuro. Porque eu via, né, os telefones e tal, e eu pensava, não, isso deve ser muito caro. Não, sabe aquele pensamento, assim, da pessoa que vem bem pobrinha, assim? Não, mas deve ser muito caro. Não, mas vai chegar nesse ponto, não, de a gente se ver, vai chegar, não. De repente, a gente nem tá aqui, Jesus já voltou. Porque na minha família, a gente vem da igreja, né? Então, assim, tudo que parecia estar muito longe de acontecer, a gente, não, até lá Jesus já voltou.
Adorei. E eu tô aqui, menina, estamos aqui. Jesus não voltou ainda. E aí já estamos falando de telefone. Enfim, daqui a pouco estamos com o carro voando e tudo. E aí, certeza. agora eu já tô com o meu telefone. Inclusive, enquanto eu tava ali atrás, eu fui comer e eu deixei o meu telefone. Eu voltei para pegar o meu telefone. A chance de alguém me ligar nesse meio tempo era tipo 0. Não chegou nenhuma mensagem. Apelo afetivo, né? Não chegou nenhuma mensagem, não aconteceu nada. Tipo, eu não queria ver a hora nem nada. Só que assim, a gente tem um apego com o telefone hoje em dia que ele se tornou parte... É igual sair sem desodorante. É uma prótese, né? Tipo... É igual sair sem desodorante. Já viu a galera com... Você fica coado. Você já não... Você não sabe se mexe, você não sabe como... Entendeu? Eu acho engraçado quem tá com o celular com pouca bateria, que a pessoa te pede assim, tipo, por favor, me empreste seu carregador só pra eu não morrer. Porque se acaba a bateria do meu celular, vai embora pra casa. Acabou. Acabou pra muito mim. louco. Não consigo. Assim, não, sinceramente, se a bateria do meu telefone acaba, eu não sei nem como eu vou embora, mano. Tem isso também. Não sei nem como eu vou embora. Porque assim... Táxi. Tá tudo lá. Não sei ligar. Você sabe algum número de cor? Eu sei da minha mãe. Meu número de emergência é da minha mãe. O único telefone que eu sei na minha vida, assim. Isso também é muito louco, né? A gente hoje não sabe mais o telefone das pessoas. Antigamente decorava o telefone da casa das pessoas. Da casa das pessoas. Eu tenho um telefone da minha tia até hoje. 2652-3060. O meu é 2674-6421. Aqui, ó. A memória. Eu adorava esse eu não tive. Esse eu tive na casa da minha avó, eu adorava. Aí eu conseguia. Aí volta tudo, comprei na Shopee um afim agora. Pra ter em casa? Pra ter em casa, porque eu acho meu telefone tão feio, esse telefone normal. Aí eu consegui achar um que é assim. Mas, calma aí. Você tem um telefone fixo. Caraca, sério? Mesmo número de antigamente. Ah, mentira. Te juro, mas é a realidade mesmo. Poxa, que legal, cara. Exato. Né? Fiquei com inveja do seu cérebro agora. Falei, caraca, que maneiro. Realmente. Mas assim, alguém liga? Ah, só propaganda. Sempre aquela pessoa, aquela instituição que a gente ajudou, sei lá, quantos anos atrás. Quando toca, aí você... Portaria. Meu Deus, tocou. Não, na verdade, eu tenho combinado com a minha mãe. O telefone fixo do meu quarto é o telefone que só minha mãe... Quer dizer, não, é o meu, do meu não, mas o telefone fixo do quarto da minha mãe, só eu sei o número, e sei lá, minha irmã. E então a gente tem um combinado porque a gente precisa desligar o telefone pra dormir. Eu preciso, mas ainda não cheguei nesse ponto de evolução espiritual no qual eu consiga desligar meu telefone pra dormir ou botar no outro cômodo. Mas... então, assim, quando ela se despede, eu desligo o telefone dela, que eu acho um hábito maravilhoso. Se acontecer alguma emergência, eu posso ligar pro telefone. É só pra isso, basicamente, que existe aquele telefone. É um nível de elevação espiritual altíssimo. Enorme, né? Eu tentei por algumas vezes, assim, colocar o meu telefone longe de mim, mas ele sempre está descarregado. E aí... Não, eu tô dando uma grande desculpa. Porque tem outras tomadas, entendeu? Mas eu uso a que fica perto de mim, assim, eu não consigo dormir com o telefone longe. Até porque é ele que te acorda? Me acorda. Mas aí tinha que botar longe pra você... Você tem isso de botar no soneca? Porque tem que botar longe pra gente levantar, né? Dizem isso. Muito. E te digo que meu comportamento é ainda pior. Por quê? Eu tenho que resolver coisas cedo. Eu tenho questões que já aparecem cedo. Então, eu tenho que acordar a determinado horário, isso é inegociável. Só que aí eu vou e faço isso, e volto a dormir. E volto a dormir. É terrível, é um hábito terrível. Que não saia daqui também é outra coisa. Eu sou uma grande dorminhoca, cara, isso é um grande problema. Eu também, eu te entendo. Ó, que não sai daqui, entre nós... Eu tô tentando melhorar como pessoa, né? Já tô nessa aí a vida inteira, mas tipo, no último ano particularmente, eu tô assim, caminhando ao ar livre, tô no grupo da igreja, no grupo da corrida, tô assim, tipo, juro, fazendo o meu melhor pra melhorar como pessoa. Mas antes de melhorar como pessoa, tem um passo ali que é pelo menos fingir que melhorou. E aí nesse que eu tava fingindo que eu melhorava, em especial quando eu queria pagar de evoluída pra alguém que eu tivesse interessado, eu chegava ao ponto de acordar, postar um stories, tipo, bom dia.
Ai, não. Site da manhã. Mano. Tipo assim, espiritualizadíssima. Cara. E aí sempre tinha um cara, porque eu queria conquistar um cara disciplinado, né? Pra ver se me ajudava. Aí ele, nossa, adorei o livro que você tá lendo. Ah, acordou tão cedo. E você, tipo, só... Ai, vou puxar um livro. Aí botava... Legal. Obrigada, livro. Finge-se primeiro, renasce autêntica depois, né? Naquele momento era o que eu podia fazer. Hoje, pelo menos, eu já tô um pouquinho melhor. Quem sabe, né, ano que vem. Pô, mas eu posso te contar uma notícia muito chata. Que quando a gente tem esse tipo de comportamento, eu já, em algum momento da minha vida, eu já tive. E agora, eu vivo isso, por exemplo, com acordar. Que é o que eu, né, tô fazendo de uma forma diferente. Eu acordo, respondo, e todo mundo acha que eu tô super acordada, mas eu vou dormir de novo, sabe? E aí... Home office dá muito espaço pra isso também, né? E aí, quando você faz isso, vai tornar mais difícil eu ter, de fato, o hábito de acordar cedo e me manter acordada. Por quê? Porque eu sei que eu consigo o meu objetivo e eu consigo conquistar ali o meu objetivo do momento e depois Brasil, sabe? Então, assim, isso também é um problema. A gente vai, sei lá, tá lendo um livro. Por exemplo, eu gostava muito de compartilhar as minhas leituras nos stories. Acho isso ótimo, adoro quem compartilha. Tô lendo tal livro e tal. Agora, o que eu tô fazendo? Eu mudei a minha tática. Por quê? Porque eu começava a falar sobre o livro antes de terminar de ler. Então, quando eu fazia isso, o meu cérebro, ele entendia, que daí não vou dar as linguagens técnicas, porque esse não é o meu chamado, mas... O nosso cérebro, ele entende como uma grande especialista, né? Da neurociência. Com vocês, Ananda. Ela entende tudo, sabe tudo, bicho sabida. Quando você se coloca no lugar de mostrar que você já sabe sobre determinada coisa, ali naquele momento, uma coisinha básica, né? Como ler um livro. Tal coisa, explicar. Seu cérebro entende que você já sabe sobre aquilo. Aí você não consegue continuar lendo? Não, porque você já sabe. Posso falar? Eu discordo, sabia? Inconsciente. Tem muito do que funciona pra cada um. Mas, tipo, no geral, a gente, tipo, aprende uma coisa lendo, aprende uma coisa depois escrevendo sobre aquilo, e ensinar sobre aquilo tipo assim, a último estágio de você realmente absorver isso. Absorver, exatamente. Acho que tem que... Pra mim, eu tento arrumar outras coisas. Tipo assim, pra mim, terminar o livro... É muito bom, muito agradável, porque eu gosto de botar na listinha dos livros que eu li no ano. Então, você tem que dar alguma coisa pra a conclusão daquilo te dar a dopamina da parada, sabe? Se, de repente, você já tá tendo a dopamina de poder fazer esses stories. Então, talvez seja uma boa estratégia você fazer depois por isso. Mas, na prática, faltou ali uma parada lá de coisas pra você ler. Entendeu? Mas você já deu pra parecer que leu. Entendi. E aí, meio que assim, o meu gostinho de ler o livro é ter pelo menos um domínio básico sobre o assunto. Consegui dar aquelas 3 palavras de especialista. Isso, tipo, não, eu li. Não sei o que, não sei o que. Lógico, eu sei disso. Entendi, tá aí o seu barato. E aí, esse é o barato pra mim. Que você absorver o conhecimento e passar o conhecimento. Exatamente isso. Só que quando eu fazia antes do momento onde eu realmente entendi sobre aquilo, pra mim já estava pago. Então eu falei, não, pera, eu preciso mudar isso. E agora eu leio, aí eu levo tópicos, o que eu entendi, tópicos, sabe? Escrevendo sobre. Eu também tenho um podcast de formato monólogo, então eu leio muito. Legal. Para ter demanda, né, de temas. Então eu vou separando muitos temas com base nas coisas, nas percepções que eu tenho quando eu leio. Qual normalmente vai por qual tema? Então, eu comecei... É muito fluido, né? Eu meio que não comecei assim, eu quero falar sobre tal coisa, porque eu gosto muito de conversar sobre muitas coisas. Eu me identifico super. Então eu falei, tá, beleza. Então o que vai rolar aqui? E deixei ser fluido. Só que num primeiro momento,
quando eu entendi que, de fato, eu ia fazer Nossa, eu resisti pra caramba pra fazer esse podcast, porque síndrome da impostora, sabe? Sim. Que não saia daqui. Tipo, será que eu tenho as habilidades necessárias pra ficar falando 20 minutos sobre um determinado assunto? Ai, que idiota, lógico que tenho. Mas assim, a minha cabeça me perturbou nesse momento e eu resisti pra fazer. Até que fiz formato monólogo, é o que funciona pra mim. Dentro do meu quarto, tenho um home studio em casa, então microfoninho ali e eu vou desenvolvendo. Sentei, fiquei com o bloco de notas aberto e falei, beleza, sobre o que eu vou falar agora? Uhum. E me veio, assim, um estalo para fazer uma meditação. Uma meditação, Manola. Seguiu uma meditação? Nanda, quer que tomando que eu fiz uma meditação no podcast, cara, são muito aleatórias. Eu falei, gente, menina, cala a boca, mentira. Mas tá em alta, eu gosto mesmo de ouvir. E não saía da minha cabeça. E o meu podcast, ele inicialmente ia se chamar de um jeito, só que é um nome, assim, muito importante pra mim, assim, que eu guardo com muito carinho e que vai ser o nome do meu próximo álbum, que vai sair no mês que vem. Seu podcast já tá no ar? Você já pode falar o nome? Meu podcast já tá no ar, se chama Passa La Vision. Passa La Vision. Passa La Vision, Shakira. Amei! Eu tava falando com a Mônica no telefone desde ontem e eu tô, olha, como é que tá? Só e tu? Ela, o que é isso? Shakira? Falei, ai, amiga, eu tô nessa vibe. Só com essas coisas agora. E aí o nome é Passa La Vision. Passa La Vision é lindo. E foi provisório, porque eu não queria dar o nome do álbum antes que eu lançasse. Assim que eu lançar o nome, Passa La Vision. Será? Vai mudar. Tá. O nome do álbum, então, não vai ser Passa La Vision. Não. Tá. Porque eu ia falar que é comum, às vezes, a gente pega um nome que a gente gostou, usa para um projeto e depois faz sentido no outro, porque os projetos, eles normalmente estão correlacionados, né? Sim. Não é uma coisa... A gente, como artista, tipo, pode até ter várias frentes, mas tem uma essência que permeia por tudo, né? Pode ser que eu também não mude, sabe? Mas porque eu também gosto de Passa La Vision, assim... Passa a visão, que a gente, né, de onde eu venho, da Baixada, a gente se encontra assim, e aí, beleza, não sei o que, aí alguém fala assim, passa a visão. Uhum. Então, pra não falar assim, passa a visão... Eu gostei, você deu uma firula. Deu uma firulada. Tipo, assim. eu com Manola, deu uma firula. Podia ser Manuela, mas não, Manola, dá uma latinete. Eu pensei... sobre você ser italiana. Eu quis dar também um passo lá visão, né? Uma coisa ali, né, dentro. Quis botar uma latinidade, assim, uma coisa assim, não sei de onde, que uma cara meio internacional. Ficou muito bom. Obrigada. Então, e aí é isso, e aí tem essa questão do pra onde vai, pra aonde eu tô, né, que também eu passei por isso, né, sobre uma necessidade de identificar o meu nicho fora da música. Eu não ia fazer, né, um podcast falando sobre música, eu já tenho um canal no Spotify que fala sobre isso. Então, assim, eu queria falar sobre outras coisas, eu queria um lugar no qual eu pudesse falar sobre essas outras coisas, mas assim, que coisas? Aonde? O que vai comer? Do que vai se alimentar? Tem que levar pra passear? E aí me veio... Tem que levar pra passear. Então como? Qual vai ser a coleira? O que a gente vai fazer? E aí me deu esse estalo de fazer essa meditação e eu comecei por ela, que se chama Rugido da Manhã. E é a minha meditação de todo dia. Ai, que legal! Porque foi assim que, cara, tipo, meditar mudou a minha vida, assim. Eu me tornei uma pessoa completamente diferente. Tipo, o meu cérebro mudou. Especialistas explicam. Mas muda mesmo. Eu já li um livro. Eu li um livro mesmo que é sobre porque o budismo funciona e a neurociência explica os benefícios da meditação no corpo e tal. Mas continua. E assim, essa meditação é uma meditação guiada? Ou... Eu tô ali falando, e aí eu começo... na verdade, assim, é como se fosse uma oração de gratidão para fazer pela manhã. Por quê? O que eu com base nas minhas vivências, nas minhas práticas meditativas, eu cheguei à conclusão que
quando você começa o seu dia agradecendo, o seu dia vai ser completamente diferente. 100%. Assim, você meditar só com uma frequência e tal vai te deixar num estado bom. Mas você imaginar coisas pontuais fazem com que você sinta no seu corpo, fisicamente, a sua vibração elevada. Tipo, pensar em pessoas que você ama, sabe? Fazer meio que um Ho'oponopono. Já ouviu falar sobre o Ho'oponopono? De respiração? Não, o Ho'oponopono é uma prática falada na qual você diz: sinto muito, me perdoe, eu te amo. Não, eu sei essas frases, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Aí você fala: fulano abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Não sabia, não. E, nossa, eu uso isso pra tudo na minha vida. Eu uso, eu tô com uma dificuldade com uma pessoa específica. Aí eu vou e faço o Ho'oponopono. Por quê? O Ho'oponopono são essas palavras? Ou pra aquele confio, aceito, agradeço também é um Ho'oponopono? Não, são essas palavras. Tá. Mas diga. Isso gira em torno do Havaí, veio do Havaí. Quando as famílias, elas brigavam entre si. Isso eu tô te falando assim muito por alto, né, do que eu vi em algum momento, mas não é exatamente o que é, tá, gente? Pelo amor de Deus, estamos aqui confabulando coisas. Veio do Havaí. Quando as famílias se entristeciam ou brigavam entre elas, eles eram obrigados a ir numa festa, eles faziam meio que uma festividade ali da vila, e as famílias tinham que falar para as outras 108 vezes: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, para que a paz e a harmonia pudessem que legal, fiquei arrepiada. Porque quando, meio que, se eu e você somos parte de um todo, se eu faço para você, eu tô fazendo para mim, tô fazendo pro todo, né? Então, com certeza. Para que haja harmonia, nada melhor do que a gente resolver as questões que a gente tem e seguir. Sim. Né? E você vê o humano no outro, você quer, tipo, você resolver essas coisas faz você se sentir melhor com você mesmo também. Exatamente. Então, é a prática é muito bonito isso, assim. Cara, foi um estalo tão grande, assim, na minha vida, sabe? Eu tenho muitos traumas de coisinhas, sabe? De vida, de dificuldade, e isso era uma mochila muito pesada na minha vida durante muitos anos, assim, e eu sentia que o quanto mais eu carregava aquilo, mais era difícil chegar do outro lado com leveza, e eu ficava me perguntando: mas por que eu não consigo? Porque às vezes a gente precisa deixar a carga para trás. Isso é muito óbvio, né? Mas tô falando difícil até mesmo. Um grande clichêzão, mas que na prática é uma grande bosta no nosso caminho, que a gente não consegue. Então, partindo do princípio que tudo que a gente faz é um exercício, né? Desde pequeno, desde a gente aprender a levantar e andar e cair e tal, eu entendi que eu precisava do Ho'oponopono para poder perdoar com mais facilidade, porque eu sou muito rancorosa. Então, qual é o seu signo? Câncer. Eu também. Nossa, preciso de mais água, produção. Tô falando pra caramba. Cara, rancor é um sentimento muito difícil de lidar. Mágoa também. Quando eu entendi que mágoa é água parada, né? Tipo, mamar água. Quando eu vi aquela parada da frequência, sabe? A frequência das emoções. A frequência mais elevada é amor e gratidão. E a mais baixa é raiva, ódio, rancor, apatia. Mágoa. E isso... apatia, exato. E isso tudo deixa a gente, tipo, muito ruim. E aí, juro, eu consegui fazer isso, foi muito interessante, por conta de um ex, assim. Eu tava com ódio dele e eu sabia que aquele ódio, assim, ele deve estar... assim, porque nem importa se tava sofrendo ou não. O importante é que aquele ódio tava me acabando comigo. E aí eu veio pra uma amiga minha que é mais evangélica que eu. Eu sou mais católica, mas tipo assim, e na época eu nem tava assim, sabendo rezar muito bem. Mas eu sabia que ela sabia, entendeu? Eu falei: minha amiga, me ajuda. Me ajuda a perdoar esse homem, sabe? Tipo, eu preciso tirar isso de mim, não aguento mais. Aí ela começou a rezar comigo, cara, melhorou muito. Você sabe que eu descobri o Ho'oponopono também por conta de um término? Foi por conta de um término. Você vê, né, como às vezes as nossas relações, quando dão errado, tipo, quanto elas ensinam
Assim, eu não canso eu não tenho medo nenhum, assim, sabe, de me fuder no amor, assim. Eu amo términos, são ótimos. Eu aprendo tanto, assim, eu acho que me relacionar com o outro faz eu descobrir tantas coisas legais, sabe, sobre mim. Então, não tenho medo. E daí, nesse término... Morreu. Ai, acabou. Cheers. Aí você pensa, poxa, eu amei tanto aquela pessoa e nem foi a pessoa certa. Imagina quando for a pessoa certa. Agora eu tô um pouco mais pronta, inclusive livre. Exatamente. Só sucesso. E aí, quando a gente terminou... Esse foi meu último término, inclusive. Vou fazer aniversário, tô há 5 anos solteira. Olha só. E depois desse término... Cara, depois desse término eu aprendi a perdoar as pessoas, que eu não sabia. E aí, um dia, assim, eu tava... Imagina, né? Eu fui morar sozinha, né? Nós morávamos juntos. Eu fui morar sozinha. E um dia, assim, sabe aquele dia que você pega... Já tinha passado o nosso término já em alguns meses até, mas um dia que eu não conseguia dormir de jeito nenhum, eu falei, meu Deus, não tô conseguindo nada, tô sem vontade de viver hoje. E aí eu fechei meu olho e eu pensei assim, eu falo com Deus, assim, eu falo Espírito Santo. Eu falo assim, Espírito Santo, me dá um norte do que eu possa fazer, assim, que faça eu me sentir um pouco melhor. Porque eu não tô mal, e se eu ficar pior, eu vou ficar definhando aqui nesse quarto. E eu morava em outro estado, sozinha. Eu tava em outro estado, eu morei em São Paulo durante 3 anos e meio, mais ou menos. E aí, no YouTube apareceu vídeo recomendado de uma mulher chamada Beth Russo. E ela falando, assim, o vídeo dizia assim, você precisa aprender a perdoar, alguma coisa assim, sabe? Você precisa aprender a perdoar. Aí eu falei, não. Aí, tipo, meu sentimento foi de resistência, sabe? Naquele primeiro momento. Eu falei, não, perdoar. Vou perdoar. Quero que ele se foda. Quero que ele se exploda. E aí, vou ver o que é. E ela começou a falar. Conforme ela foi falando, eu comecei a me identificar tanto com aquela mulher, sabe? Eu falei, gente, que sabedoria. Que sabedoria que ela tem. E o jeitinho dela de falar, assim, que é até meio... como eu vou dizer, assim? Quando você não conhece, tá? Tu dá uma risada, assim, sabe? Que ela é muito intensa pra falar, sabe? Então você tem que fazer. E você pega e fala, fulano, abençoado. Sinto muito, me perdoe. E repete, fulano abençoado. E ela falou que fazia pra tudo. Que a orquídea murchou. Ela falou assim, orquídea abençoada. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você esteve aqui comigo. E eu olhava pra você e eu via beleza em você todos os dias. E agora você não está mais aqui. Mas obrigada. Entende? Pra qualquer coisa. Ou seja, ela, com a prática dela, né, sendo algo tão simples, ela conseguia ver beleza em tudo. A gente tem que trabalhar esse olhar mesmo. Então, como ver beleza num caos? Sabe? E aí eu tava assim, cara, como ver beleza num caos? Era esse o meu problema naquele momento. E aí eu encontrei com ela, fiz o que ela disse, comecei a exercitar o Ho'oponopono. Uma semana depois, eu estive com uma amiga e contei pra ela o que estava acontecendo comigo depois que eu comecei a fazer o Ho'oponopono. Falei, cara, eu tô sentindo uma leveza, assim, sabe, uma coisa diferente e tal. Eu cresci na igreja evangélica, eu sei orar, mas às vezes você não tem força pra orar. Com a intenção certa. Você não tem. Você quer, sabe, você sabe que você precisa exercitar o seu espiritual, que você precisa cuidar de você ali naquele momento, só que você não tem força, entendeu? E é normal. Agora, e se houver um método muito mais fácil, mecânico, que pode fazer com que você se limpe, sem que você, como eu vou dizer assim, precise usar palavras suas. Porque se você não sabe o que dizer, então fala uma coisa que está escrita aqui, ó, e só vai repetindo. E vai repetindo, e vai repetindo. E aí eu comecei a contar para ela, eu falei assim, cara, você sabe que eu comecei a fazer, mas hoje em dia eu não faço mais. E eu tenho, inclusive, parece um terço, mas tem um outro nome que agora me fugiu.
É como se fosse um terço, ele tem 108 bolinhas, assim. E aí ela, peraí que eu vou pegar um negócio pra você. Aí ela entrou no quarto, pegou e me deu 108 bolinhas. Depois daquilo, Manola, eu usei aquilo pra tudo. 108 bolinhas pra fazer o Ho'oponopono. Isso, você vai. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Próxima bolinha. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Próxima bolinha. Isso me lembrou vai. o terço católico mesmo. É como se fosse o terço católico, só são repetições. Porque, tipo, por exemplo, quando eu rezo o terço, você repete, então assim, você não tem que inventar a oração. Mas pra cada mistério, eu boto uma intenção. E aí eu faço lá as 10 Ave Marias pensando naquela intenção antes. Então, tipo assim, é mais fácil, assim, eu não preciso ficar... Mas então, o ato de rezar, a neurociência já confirma que tipo, é ótimo pra todos nós. A posição das mãos é como se fosse a gente tá aqui, porque eu tô aqui, assim, né? Eu não consigo ficar muito de perna cruzada, é meio difícil pra mim. Mas visualmente ia ficar meio estranho, então eu tô assim. Tu quer que eu enxergue aí? Japamala. Japamala. É um japamala. E até o nome é bonito, né? Japamala. Japamala do budismo, né? Não? Hinduísmo. E aí é como se fosse um cordãozinho. Aí eu sei que eu fiquei tão obcecada com isso que eu saía com o japamala amarrado no braço como se fosse uma pulseira. E de repente eu tava no Uber e eu ia ter que ficar 30 minutos naquele Uber e eu ia ter que ir em um lugar longe, que eu ia, sei lá, ter meio que uma demanda social muito grande, que eu tenho essas coisas, assim, de um pouco de gastura social, assim, quando eu tô num lugar com muitas pessoas, depois parece que eu fiquei doente, assim. Tira muito essa energia. Fico de cama, então eu tenho uma dificuldade, assim, nas minhas interações. Então, aí eu ia fazendo, aí vai dar tudo certo, sinto muito, me perdoe, rolê abençoado. Sinto muito, rolê abençoado. E eu ia lá fazer. Voltava chapada, mas no início da noite eu fazia o meu negócio. Cara, eu voltei chapada ouvindo gospel tranquilamente. Porque o importante vai incluindo do jeito que dá. Eu acho que, assim, eu cresci na igreja, né? Então, assim, eu vi muitos dogmas, eu vi muitas coisas. Mas eu acho que o importante mesmo é você fazer o bem, é você ser grato, é você perdoar, é você saber o que é ser humano. É você ter conexão com a sua consciência. Eu vejo tô falando um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Mas eu vejo o reino de Deus como o reino da nossa consciência. Eu acho que a gente é carne, mente e espírito. E o nosso espírito é o nosso eu superior, é a nossa consciência, onde a gente se conecta. Por isso que dizem que nós somos pequenos cristos, né? Tipo, nós somos o corpo de Cristo, né? Não fala? Então, a gente sendo o corpo de Cristo, existe em algum lugar em nós que nos conecta com a nossa divindade maior. Então, é engraçado, nunca tinha ouvido isso de ser corpo de Cristo, mas interessante. Nós somos filhos de Deus, não? Filhos de Deus, Então, existe um lugar da gente que a gente precisa se adequar, né? Se colocar ali, quando você... É tipo um encaixe, né? Quando você tá procurando assim, um encaixe na tomada, aí você tá ali no escuro, aí você não tá vendo, aí você erra pra caramba. Quando você acerta a conexão, quando você já sabe como fazer, você tá conectado à sua consciência. Aí que dizem, o despertar. Sim. Que é o despertar espiritual. Aí depois que você desperta espiritualmente, você começa a ficar mais sensível a outras energias. E você tem que se alinhar pra tá isso. Aí tu fica solteira pra sempre. Aí tu... É complicado. É complicado. Eu gosto muito do conceito de ser filho de Deus, porque por conta da autorresponsabilidade que isso traz. Uma vez na igreja falaram disso, de tipo... do filho pródigo.
que eu nunca tinha ouvido a explicação. E eu achei incrível, porque eu só sabia da história lá, que o filho vai embora, gasta toda a grana, volta, e eu não tinha me tocado da questão lá do outro filho de ter ficado chateado com o pai, fazer uma festa porque aquele filho voltou. E o filho tava falando assim, poxa, tô aqui te ajudando a vida inteira, tu não dá nada pra mim, pro meu irmão, que saiu, gastou tudo, vai fazer uma festa, vai assar um porco, não sei, uma coisa assim. E aí é o pensamento de, tipo, o garoto lá, o filho que ficou, ele não tava com esse pensamento de ser herdeiro. Ele tava com o pensamento tipo, de como se ele estivesse fazendo aquilo de graça, como se aquilo não fosse dele e, tipo, não estivesse ganhando nada. E eu amei essa ideia de ser filha herdeira de Deus, porque quer dizer que a gente tem o poder da criação dentro da gente, a gente é apto a absolutamente tudo, só que a gente tem responsabilidade de tudo também. Então a gente só vai conseguir fazer as coisas conforme a gente estiver pronta para aquelas coisas. Então, tudo que a gente passa na vida vai pra tipo, tá, mas eu passei por aquela situação que foi horrível. O que eu posso fazer pra me proteger de passar dessa situação de novo? Eu quero aquilo. Tipo, tira qualquer sensação de vitimismo. Acho que tira, inclusive, mágoa e rancor. Porque você se coloca no lugar de você poder mudar a sua realidade. De você estar à altura das coisas que você quer conquistar. Então, assim, essa noção pra mim fez toda a diferença, sabe? Tipo, eu sou filha herdeira. Eu vou dar conta de tudo. Mas eu tenho responsabilidade de tudo. Não posso fakear nada. Porque senão não faz sentido, não dá. Não vai estar pronto ainda. Né? Tipo, você pensar que toda a sabedoria tá ao alcance de um silêncio seu. E de uma obediência sua. Porque essa direção, quando a gente pede uma direção de uma coisa, uma determinada coisa que a gente tá afim de fazer, queria tanto uma direção. Aí você vai perguntar pra uma pessoa, sendo que você tem a sabedoria interna necessária, você tem uma conexão com o divino que pode te intuir algo que você deve fazer, que é a sua missão de vida, que é o que você devia estar fazendo, sabe? Então, assim, a gente se quebra muito também nisso, acho que de colocar, às vezes, essa responsabilidade para o outro. Então, a gente se colocar como filho de Deus, entendendo que a gente tem essa sabedoria, é essa responsabilidade que a gente tem, de saber que a resposta está na gente também. Bem bonito isso, né? Também. É verdade, olhar pra dentro é muito poderoso. E eu também sou super apta a esses rituais de gratidão. Eu, por exemplo, quando eu tenho que começar um trabalho mesmo de sentar, assim, que eu tenho que abrir papel, abrir computador e tudo, aí eu sempre tenho meu caderninho da gratidão, eu começo escrevendo tudo. E aí, não tem problema repetir. Eu boto pra mim que tem que escrever pelo menos 6 frases, mas às vezes vai mais. E sempre dá o tom melhor para as coisas, pro início do dia, assim. O primeiro, quer dizer, o segundo episódio do meu podcast se chama Gratidão. Na verdade você é grato, e aí eu explico o porquê que eu coloquei o primeiro episódio do canal como uma oração de gratidão, sabe? Então, assim, aí eu conto um pouco dessa história também que eu te contei, quando eu conheci o Ho Oponopono, que isso fez com que eu dissolvesse coisas, porque quando a gente tem muita mágoa, raramente a gente vai ser grato por alguma coisa, né? Porque tá tudo uma grande bosta. Então você acaba ficando ali muito naquela vibração da apatia. Terceiro episódio que eu coloquei foi sobre o perdão. Então, assim, acaba sendo um caminho, sabe? Um caminho do monge. Será que vem aí? Você vai compartilhando as coisas que você vai sentindo verdadeiro em você. Exatamente, que eu vou aprendendo. E aí eu comecei a entender que eu, caramba, conseguia perdoar. Porque era muito difícil pra mim. Então, perdoar não é esquecer, né? Tipo, não é esquecer. Perdoar não é deixar a pessoa ficar próxima de você. Perdoar é uma doação. Perdoar, tipo, a etimologia da palavra é perdonare. Vem de perdonare, que quer dizer para doar. Então, o perdão, ele é uma doação pro outro. Então, assim, beleza, a gente doa para quem precisa. Fulano não precisa. 2 pontos para você. Se ia ser 2 pontos para você. Né? Então, assim, não assim, acho que eu me perdi um pouco no fulano não precisa.
Todo mundo precisa de perdão, né? Mas a pessoa pode enfim. não se importar com o seu perdão, né? Eu acho que era mais isso que você queria dizer. Mas eu acho que, na verdade, o outro não precisa nem saber que você tá perdoando. Entendeu? Não, Você não vai chegar e vai falar assim, liberar a tua alma. oi, então, tô fazendo um negócio aqui pra você que você não precisa, mas, então, eu tô te perdoando. Não, você vai simplesmente perdoar. E perdoar não é você ser bonzinho, é você ser inteligente. Porque... não é por altruísmo, é por você. Não, é por você, entendeu? É pra elevar a minha vibração. Mas não é egoísta, porque é uma doação. Então não chega a ser egoísmo você saber que tá fazendo aquilo por você. Porque, de certa forma, você tá doando. Você tá quebrando aquele elo que te une ao outro. Você tá quebrando aquele... Porque é um elo. Quando você odeia uma pessoa, você nutre um sentimento por ela. Ela mora na sua cabeça. Tem que conseguir liberar, né? Mas, voltando para aquele assunto da gratidão, na sua carreira, assim, quais são as coisas... Tem alguma coisa especial, uma pessoa especial pela qual você é grata, alguma coisa que te marca? Eu imagino... Né, ninguém faz nada sozinho, imagino que deve ter momentos muito especiais que talvez queira compartilhar. Cara, eu sou grata a muita gente. Eu tive, assim, a sorte de encontrar muitas pessoas que me ajudaram muito, assim, de diferentes formas, sabe? Então, em cada temporada, eu tive um personagem principal, assim, de uma pessoa que se tornou meu grande herói. Mas teve uma que foi o primeiro, que foi o Mr. Catra. Jura? E Mr. Catra eu venho do funk. Que máximo. Como é que foi isso? Conta do começo. Essa história é longa. Bora lá. Então, eu venho de família evangélica, então meio que assim... Eu queria cantar, mas eu só cantava na igreja, né? Só cantava naquele ambiente ali, com a minha família e tal. Só que quando eu fiz 18 anos, eu assisti uma série da Maísa. A Maísa, a cantora das antigas? Isso. Me marcou super essa série também. Me marcou muito. E eu assisti aquela série e eu fiquei encantada, assim, com a coragem, com a autenticidade. E eu olhei para aquilo e falei, tá, se eu quero ser cantora também, eu não vou conseguir aqui numa cidade pequena, só cantando na igreja, eu vou ter que arriscar a minha vida. E eu acabei de fazer 18 anos. Eu já meio que tava caminhando, assim, pra 19. E eu não gostava da vida que eu levava, sabe? Assim, não tinha grandes sonhos, grandes expectativas. Quando eu buscava algo a mais? Não, quando eu era pequena, meu sonho era ser escritora. Eu nunca esbarrei nesse sonho, assim, até agora. Que depois eu te conto. Tô escrevendo um livro agora. Mas que máximo! Pela primeira vez. Tô muito animada. E... assim, é um grande projeto, vai ser uma realização pessoal, não falando sobre a minha vida, mas falando sobre uma situação que me ocorreu e que pode ajudar outras pessoas. Legal. E aí, esse era meu sonho, e ser cantora. Fora isso, eu não tinha grandes sonhos, mas pra mim, esses dois sonhos, eles não eram palpáveis. Porque eu ficava pensando, de repente Deus vai mandar alguém em algum momento e vai me descobrir e tal, e aquilo não acontecia. Aí você tinha que fazer a sua parte, né? Quando eu assisti a série, eu falei, caramba, eu vou ter que sair da minha casa pra fazer isso. Eu vou ter que ir lá buscar o milagre. Eu vou ter que ir. E aí, sei lá, foram alguns... Na verdade, minto, eu assisti essa série, eu acho que eu devia ter uns 16 anos. Se a gente for fazer as contas assim, eu acho que... eu não lembro. A gente tem idade parecida. Eu não lembro. Eu achava que eu tava na faculdade, achava que era mais recente. Mas posso estar viajando. Eu também sou um pouco bugada, assim, de tempo, mas... Mas 18, 19 anos, eu acho que é mais ou menos a idade da série mesmo. Passou um tempinho, assim, eu saí de casa, decidi sair de casa, porque uma amiga minha, ela era dançarina de funk, no Rio, e ela falou, vem pra cá, que eu tô morando aqui, e eu consigo te apresentar pra fulano, pra beltrano, pra ciclano, então eu fui. Quando eu cheguei lá, meio que não tinha lugar pra eu ficar, não tinha nada, assim, eu não tinha dinheiro, a minha família não ia me dar dinheiro, eu não tinha nada, então eu tava assim, completamente
a lá carajo. E aí, meio que assim, a gente ficou na casa dela, só que, né, vem aqui, passa uns dias, como a minha família morava também no Rio de Janeiro, ela pensou que meio que a minha família ia me acolher, e isso naquele momento não aconteceu. Né? Eu amo a minha família, sou muito grata à minha família, mas naquele momento, quando eles podiam me ajudar, eles não me ajudaram. E a minha mãe vivia em outra cidade, né? Então ela não podia fazer muitas coisas. A gente passava por vulnerabilidade social, né? Então eu não tinha assim apoio financeiro e eu comecei a me virar. Então essa minha amiga, eu contei pra ela, falei, olha, a situação é a seguinte: eu não tenho onde ficar, eu não tenho onde morar. A gente vai ter que se virar, então a gente ficava dormindo na casa de um amigo aqui, de outro aqui, e ela foi turrona, assim, na casa... Ah, topou junto, Na casa do... porque assim, de certa forma, eu saí da cidade pra encontrar com ela no Rio, porque ela disse que tava tudo bem eu ficar na casa dela. Ah, sim. Só depois ela entendeu que, assim, eu só tinha ela. Eu não tinha um outro apoio. E aí ela brigou com os pais e falou, olha, se ela não puder ficar aqui, eu também não vou ficar. Que legal. E eu vou sair. E a gente saiu. Eu falei, mas Agatha, o que a gente vai fazer agora? Ela, não, relaxa, vai dar tudo certo. E assim, a gente dormia em carro de amigo, em garagem, em clube, em casa de amiga, e a gente ficava 2 dias aqui, aí moiava, a gente ficava no shopping o dia inteiro, e a gente olhava uma pra cara da outra, porque a gente já tava, tipo, 2 dias sem comer, e a gente olhava pra cara da outra assim, e ria, tipo, vendo uma coxinha de R$2, a gente não tinha o dinheiro pra pagar. Até que ela falou assim, vamos... nos pagodes, eu vou conseguir umas entradas pra gente ir nos pagodes e chegando lá eu vou te colocar no palco, vou dizer que você canta e a gente tenta negociar pra você cantar umas músicas e ganhar um dinheiro. A sacada, gênia, empresária, visionária, Agatha. Perfeita mesmo. E aí a gente chegava nos lugares, ela pedia pra eu cantar e ela, uma pretona, grandona, passista, cabelão, ela, ei, deixa minha amiga cantar aí. Aí quem? Fernandinha é o nome dela. Aí, cara, com vocês, Fernandinha! Meu nome é Fernanda, né? Nem todo mundo sabe, mas meu nome é Fernanda. Ananda é artístico. E aí, a pessoa, Fernandinha! E eu ia lá e cantava um pagodinho e tá, 5 musiquinhas, até que... E quando eu cantava, a galera gostava, porque a gente começou a virar figurinha marcada. Conhecemos várias pessoas que sabiam do nosso corre e meio que já ajudavam, se prontificavam a ajudar a gente, assim, sabiam que a gente estava ali, meio que ficava aqui, ficava ali, que a gente era meio cigana. E com o tempo, ela foi morar na casa de uma amiga, eu fiquei lá com ela. Depois a gente foi para um outro lugar. Manola, eu sei que eu já morei em tanta casa aqui, né? Lembro. Morei em muita casa, assim, nessa corrida. Quando eu desci do palco nesse show, veio um homem até mim e falou, oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou produtor de um empresário e ele vai amar conhecer você, assim, a gente gostou muito do seu timbre, rouco, né? Então ele vai gostar muito de conhecer você e eu queria levar você lá amanhã. Você topa? Aí eu, fingindo... costume, né? Meu coração já... Aí eu falei, não, vamos lá, com certeza e tal. Ele, anota meu número aí e tal, amanhã, meio-dia eu tô aqui. Dia seguinte, aí, eu e minha amiga, será que ele vai sumir comigo? Amiga, que loucura, nem conheci esse homem. Ela, não, vai dar tudo certo e tal. A gente foi. Ela foi com você? Não, fui sozinha. Manola, mas era longe. Era longe que eu achei que o cara ia sumir comigo. Falei, gente, eu sou muito maluca. Falei, caramba, muito longe. Hoje é o bairro que eu e Mônica moramos. Hoje é o bairro que eu moro. Não tão distante. Acho que as pessoas pensam nisso quando vão pra minha casa. Gente, essa menina vai sumir comigo. Tava te apontando a direção certa. Ainda bem que é boazinha, porque se não fosse, eu ia ficar meio... E aí, chegando lá, ele não me contou quem era. Eu me deparei. Mr. Catra, ele numa mesa, assim, era uma mesa de bar, mas era um restaurante, sabe? Então, sabe essas mesas bem grandes de madeira? Sei.
bem rústico, assim. É bem Vargem Grande, né? Rústico, um mesão, assim, tava ele e uma pá de cara, assim, eram uns 15. Eu, nossa, que vergonha, o Mr. Catra, velho. Qual a chance disso acontecer, velho? Caraca. E aí, negão? E aí, beleza? Tu que é MC? Eu nunca tinha cantado funk na minha vida. Aí, na hora que eu fui fazer um não, assim, o cara, Aí eu, sou. Falei, nossa, mas que mentira. Aí ele, senta aí, pede aí um negócio pra comer. E eu em choque, sentado assim, em choque. Aí ele, em algum momento, assim, conversou com todo mundo e tal, veio perguntar de mim. Ele, de onde tu é? Aí eu falei, eu nasci em Caxias, né, mas hoje eu moro com a minha família na região dos Lagos e tal, mas eu vim pro Rio pra tentar a carreira. Aí ele, maneiro, tu mora onde? Aí eu... Quando ele percebeu que eu não tinha o que falar, aí ele, onde que tu fica? Aí eu falei, em vários lugares. Aí ele, tem casa não? Falei, não. Aí ele parou o assunto, um silêncio. Falei, nossa, que vergonha. Eu acabei de falar pro cara que eu não tenho onde morar. E aí ele meio que ficou assim. Aí ele, um silêncio. Aí ele voltou assim. Eu lembro da cena, eu tô te dando a cena. Eu tô imaginando. Aí eu tô resgatando, assim, acho que eu nunca contei pra ninguém exatamente como foi, sabe? Mas eu quero, vai ser importante pra mim contar isso e ter esse registro, sabe? Parou com a colher aqui, ele falou assim, canta aí então, como eu. E aí eu falei, nossa, o que eu vou cantar agora? Um funk? E aí eu fechei o olho e falei, olha, eu tô com muita vergonha, eu sou muito tímida. Imagina, Você falou isso? muita gente me olhando. Eu falei, nossa, eu não vou conseguir cantar, não. Eu falei, tô com muita vergonha, eu sou muito tímida, mas se vocês fecharem os olhos, eu acho que eu consigo cantar. Beijo pra eles fechar. Meti o louco. Falei, fecha o olho aí, na moral. Aí ele fechou. Graças a Deus não me mandou tomar no cu, né? Que ele era desses. Aí eles fecharam os olhos. Você matou 5 marmãs, 15 marmãs fechando os olhos. Fecharam os olhos e, né, na hora que eles fecharam, eu cantei Gadu. Meu bem, que hoje me pede pra apagar a luz e pôs meu frágil coração na cruz do teu penoso altar particular. Aí ele... Temos um Gadu no funk. Todo mundo... E eu, assim, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu falei, gente, o que é isso? O que é isso que eu tô vivendo? O que é isso? Eu já tava dissociando ali. E aí, me levou pro estúdio no mesmo dia. E ele falou assim, geralmente, aqui as músicas saem assim. Solta o beat aí. Aí ele... Tu vai cantar um negócio que vai ser... Vamos cantar uns bagulho de visão. Tu é uma mina que não tem onde morar, entendeu? Tal. Tu não é Patricinha não, né? Falei, não. Aí ele... Não, então já é. Não, então vamos cantar um negócio assim. Eu solto a minha avó. Que Deus abençoou. O funk é a origem. A humildade é o meu valor. E ele começou a escrever uma música... que nós, no funk, chamamos de funk consciente. Que é o funk que não tem... Aí desce, rebola. É o funk sobre história, sobre percurso. Ele é um funk que fala sobre vivência, que fala sobre outras coisas. E naquele momento, em mim, ele identificou que eu era uma menina que tinha coisas pra dizer, porque eu era sofredora, eu tava sofrendo. Né? Então, em algum momento, eu ia viver uma superação e eu tinha que cantar sobre aquilo. Isso foi muito bonito. Tipo, ele foi um cara que me ajudou muito, assim. Depois disso, ele me tirou do lugar que eu tava, assim. Um dia ele me ligou, ele falou, arruma suas coisas e vem pra cá. Eu tinha acabado de fazer aniversário de 19 anos e meio que eu já tava, assim, uns 3 dias sem comer. E a minha mãe me ligou dizendo que
pra lembrar de mim. Ela tinha feito a minha comida favorita no dia do meu aniversário, e que era uma pena que eu não tava lá, porque ela sentia minha falta e tal, e engolindo, assim, sabe, pelo sonho. Eu lembro disso, assim, eu fico um pouco emocionada, mas eu lembro disso e me dá mais força, sabe? Pra continuar fazendo o que eu acredito. E depois de ter vivido isso, depois de ter falado com a minha mãe, mexeu muito comigo, assim. Porque eu tava 3 dias sem comer e eu nunca tinha ficado tanto tempo, assim. Só bebendo água. Então eu falei, caramba, é meu aniversário e eu tô na merda. Tipo, eu não tenho o que comer. Eu tô na casa dos outros. Por que eu tô vivendo isso, sabe? Só que por mais que eu tivesse contado pra ele, meio que ali no meio de todo mundo, eu nunca tinha falado diretamente pra ele qual era realmente a minha condição de vida. Então, meio que assim, ele não sabia. Até que eu me desequilibrei completamente, assim, eu achei que eu não ia mais conseguir. Aí eu falei, olha, eu não vou conseguir mais. Obrigada por tudo que você fez por mim. Pra mim, poxa, foi uma honra, assim, ter passado por você, ter trombado contigo e ter aprendido com você, mas eu não vou conseguir mais sustentar isso. Tipo, não consigo. E eu ligava pra minha avó e pedia, poxa, avó, me ajuda, faz alguma coisa, deixa eu ficar aí uns dias. Eu não contava exatamente o que eu tava passando, mas assim, eu tô na casa das pessoas, eu tô incomodando, sabe? Deixa eu ficar aí uns dias. E aí a minha avó falou, se você quiser voltar pra casa e estudar, eu pago a sua passagem e eu te ajudo a estudar. Mas se você quiser ficar aqui, não conta comigo. E aí eu falei, minha filha, então vamos rebolar. Nossa, Nanda. Então vamos rebolar. E aí minha mãe ligou, aconteceu isso e tal, e eu falei, olha, não tem como. No mesmo dia você ligou pro Catra? Acho que foi no dia seguinte, assim, no dia seguinte. Eu dormi e quando eu acordei eu falei, não, agora eu já tenho 19 anos, eu preciso tomar as rédeas na minha vida. E, sabe, decidida, assim, a fazer algo girar, assim, a fazer algo mudar. E eu falei, então, te agradeço e tal, foi muito legal, mas nesse momento eu não consigo dar conta de viver aqui sozinha. Já tentei arrumar emprego em tudo quanto é canto, não consegui. Então, assim, não tenho mais o que fazer. Minha família não quer que eu more com eles, então eu não vou conseguir. Mas te agradeço. E aí, ele em silêncio. Aí ele falou, onde você tá agora? Eu tava na Zona Norte, ali em Rocha Miranda. Uhum. Vizinha de Anitta, do lado de Honório. Aí eu falei, eu tô aqui na Zona Norte, em Rocha Miranda e tal. Ele falou, pega um táxi. Meu filho, Alandim, vai estar te esperando aqui no estúdio e chegando aqui a gente conversa. Pega tudo que é seu aí. Era uma mochila, uma sacola, assim, era uma coisa horrível, Manola. Meu Deus, era uma coisa horrível. E aí eu peguei as minhas coisas, fui pro estúdio. Chegou lá, ele me recebeu. Ele falou, olha, aqui todo mundo, além de cantar, faz alguma coisa. Tá vendo fulano? Ele produz e faz isso. Ciclano, não. Me apresentou todo mundo. Ele falou, a partir de agora você tem um lugar pra morar, você vai morar lá, só que você vai ser a mulher do estúdio. Então você tem que cuidar do estúdio, tem que cuidar dos convidados. Então vai chegar ali, tem que ter um café, vai chegar, tem que estar arrumado, tem que estar não sei o quê. E eu era a mina do estúdio. Então, assim, você chegava lá, eu, boa tarde, tudo bem? Aceita uma água? Tudo bem? Tal, não sei o quê. E, em contrapartida, eu tinha um lugar pra morar. Eu morava numa casa com mais 5 meninos que me tratavam como irmã. Era todo mundo, era uma grande... ele chamava de Família Sagrada Família. E era um grupo de rap, né, que ele tinha muita afeição, tinha primo dele, sempre cantava com pessoas que ele gostava, era gig dele, era a família dele, sabe? Ele conhecia muita gente, mas quando ele chegava na vidinha dele, quando ele era um negão, ele era um negão com a gente, né? Então, foi uma pessoa que marcou muito a minha vida, que eu sou muito, muito profundamente grata.
ele não teve a oportunidade de ver o que a ajuda que ele me deu acabou se transformando. Na verdade, eu acredito que ele viu, só que ele já estava enfrentando muitas dificuldades na saúde dele. E ele foi um grande herói, assim, eu sou muito, muito, muito grata. Porque ele me ajudou, ele não recebeu nada por aquilo, sabe? Ele só viu uma pessoa lutando pelo sonho e ele falou, olha, a partir de agora você é uma das minhas filhas também. Eu era amiga dos filhos e eu transitava na casa e eu era amiga de todo mundo, sabe? Então, assim, acabou chegando um determinado momento, assim, eu achei que já tinha dado pra mim e falei, eu acho que ele era muito ocupado, né? Ele vivia viajando, então a gente acabava não conseguindo fazer as coisas. E eu vi o tempo passando e aquele desespero, será que eu vou conseguir fazer? Será que vai dar certo? Até que um dia eu falei, tô indo embora. Mas nesse dia que eu falei assim, estou indo embora, obrigada, assim, tipo, de boa, eu já tinha vivido várias coisas, já tinha aprendido muita coisa, já tinha conhecido muita gente. Então, assim, eu criei uma rede de contatos, eu aprendi a me mover, só que naquele momento eu achei que aquilo não era pra mim, sabe? Eu falei assim, eu acho que isso não é pra mim. Um dia me bateu, eu falei, eu acho que isso não é pra mim, acho que já deu, sabe? Você aprendeu o que tinha que aprender ali, mas foi concluí o ciclo. Uhum. Eu concluí o ciclo ali. Mas ele foi muito importante na minha caminhada. Depois eu saí de lá, fiquei meses, assim... Voltei pra minha vidinha, minha mãe já estava morando em Duque de Caxias, que é de onde a gente veio. Minha mãe já estava morando lá. Voltei a morar com a minha mãe, comecei a trabalhar numa loja de roupa, comecei a fazer as minhas coisas, andar a minha vida, até que eu encontrei com um amigo meu de muitos anos, que cantava funk também, e disse, eu tenho que te apresentar para uma pessoa. Aí eu fui parar no estúdio do Batutinha, que foi o DJ que lançou a Anitta. Ele tinha acabado de lançar a Anitta, ela tava voando já na Furacão, tava, acho que saindo também da Furacão. E nesse meio tempo, ele, olha, eu tenho aqui uma página Funk Melody e eu dou música pro Naldo, eu dou música pra Anitta e tal. Eu falei, cara, que máximo. Esse cara é um hitmaker. Falei, pera, não, vamos gravar, lógico. E aí eu gravei as minhas primeiras músicas. A primeira foi Banho de Gato, que eu detesto essa música. Nossa, quando ele me mostrou essa música, eu falei, não vou cantar, não vou. Mas ela é ótima, ela é ótima. Tem fã meu, assim, que é apegado nessa música. E eu falei, eu nunca vou cantar em show nenhum. Mas eles adoram. Depois eu gravei Devassa. Decidi parar depois dessas duas músicas. Depois dessas duas músicas, eu decidi parar. E falei, não é desse jeito que eu quero. Porque era um trabalho onde eu tinha... a minha gestão, né, a galera que era da minha gestão, eles queriam muito que eu fosse uma persona que eu não era, sabe? Não, porque você tem que ser assim, não, porque você tem que ser assado. E eu não enxergava naturalidade naquilo que eu tava oferecendo, sabe? Eu achava da hora quando eu via, era um trabalho muito bem feito, mas por mais que fosse um trabalho muito bem feito, eu não tava enxergando a minha verdade naquilo. Entendo bem. Então eu parei de novo. Um tempo depois eu encontrei o MC Coringa. Comecei a produzir algumas músicas junto com ele, mas eu continuei trabalhando, né? Eu trabalhava em salão de beleza. Aí fui estoquista, recepcionista, vendi empada. Menina, a vida correu. Eu fiz um monte de coisa. Você dava seu jeito. Eu sempre fui, assim, correria, sabe? E aí até que a gente chegou num ponto onde escreveu a música que mudou, né? Que existia uma vida antes e existiu uma vida depois dessa música, né? A música muda vidas mesmo, assim. Mudou uma música pode fazer toda a diferença. Mudou completamente, assim, a minha realidade, meu networking. Foi onde eu vi dinheiro, assim, pela primeira vez. Eu falei, caraca, 30 mil de salário, meu Deus, o que eu vou fazer com tanto dinheiro? É muito dinheiro! e assim, foi um lugar ali onde eu cheguei e eu pensei assim, nossa,
eu não sei o que eu vou viver daqui por diante. Mas só isso pra mim já valeu o meu esforço, sabe? De, sei lá, minha dopamina foi lá em cima. Bom, com certeza, é um reconhecimento enorme. E é aquela coisa, a sorte passa, mas você tem que estar pronto. Parece que foi uma música, mas tem tudo que você viveu pra estar pronto, tá naquele ali, tá naquele lugar, naquela hora que aquilo foi acontecer, né? Só que eu acho que ainda não era o momento. Acho que, assim, foi muito bom pra mim, porque muitas pessoas me conheceram a partir daquilo, né? A partir dessa música. Mas precisava ser feito um trabalho em mim, eu precisava fazer um trabalho em mim, pra que eu me sentisse pronta pra ser vista. Porque, assim, eu sou a menina que pediu pra fecharem os olhos pra cantar. Então, você imagina falar, às vezes falar sobre a minha história, falar sobre tudo que eu vivi. Será que eu tô pronta pra falar sobre tudo? Então, né? Porque a partir disso, você continua criando máscaras sociais. E era uma grande questão, assim, pra mim, sentar e conversar com câmeras ligadas, assim. Porque eu sentia que eu usava uma máscara social, porque eu não sorrio tanto, eu sou um pouco mais séria, eu gosto de conversar um pouco mais calmo. Então, será que eu vou, sei lá, parecer inadequada? Será que vão me achar... A percepção das pessoas antipática. Você te dava muita ansiedade. Exatamente. Por quê? Porque desde muito cedo eu vinha ali entendendo que eu tinha que ter máscaras sociais para poder dar o que o público gosta, sabe? Que é ser expansiva e ser e VTZera e pai bola. E não, e eu tenho esse meu jeitinho e eu aprendi a respeitar isso. E o tempo foi fundamental para isso, sabe? Então eu acho que hoje eu me sinto mais confortável. Me sinto mais confortável para fazer a minha música. Hoje eu me sinto mais confortável para falar sobre a minha vida, para contar a minha história, sabe? Para estar aqui, por exemplo. Então, acho que tudo isso é o tempo que vai ensinando pra gente. Talvez num outro momento, se eu fosse falar sobre isso, meu Deus, como eu ia sofrer. Nada como maturidade, né? E o tempo, um dia de cada vez, e criar um percurso. E hoje, Ananda, como é que tá a sua carreira? Como é que tá os planos pro futuro? Qual é o próximo passo? Desde 2023, finalzinho de 2023, eu venho preparando um álbum solo, que é meu primeiro disco. Ih, que maravilha! Que eu mal consigo acreditar. Quando eu olho aquelas 8 faixas, eu mal consigo acreditar que pela primeira vez na minha vida eu vou ter um disco. É muito emocionante. É muito emocionante. Eu tô montando o meu também, eu sei como é que é. É muito emocionante, assim, o processo realmente, de fato, é um parto, né? Porque são várias músicas, assim, e elas contam, sabe? A minha história é um trabalho muito importante pra mim. Hoje eu me sinto muito confortável dentro da gestão que eu me encontro, sabe? Eu trabalho com pessoas competentes, eficientes, apaixonadas, que sabem o que estão fazendo, sabe? Que gostam de fazer ali o que a gente está montando. Então a gente está muito feliz com o desenrolar da coisa. Em paralelo a isso, eu tô no Melanina Carioca também, eu sou uma das integrantes. Inclusive, eu vou convidar por você a Raquel e a Vicky para você bater um papo com elas também. Vai ser um prazer. Vai ser super legal, elas são maravilhosas. O grupo é maravilhoso, assim, a gente tem uma convivência muito legal. A gente fez 3 músicas. A gente tá com uma música nova também, que inclusive saiu agora, que se chama Paraíso, que também é composição minha. É produção do Rodriguinho. E é um trabalho muito legal, cara. Assim, é muito difícil. É muito diferente você trabalhar com... É muito difícil você... Que merda! Corta! É muito diferente. É muito diferente você trabalhar com outras pessoas, né? Quando você está acostumado a fazer um projeto solo durante tanto tempo, né? Assim, trabalhando só você, e de repente você tem umas 4 pessoas contigo e você tem que ter percepções assim, de cada um tem a sua parte, e pensar pelo grupo também, assim, eu gosto muito de pensar no criativo do grupo, então tô sempre pensando neles assim como um todo. Tá sendo muito legal para mim esse desafio, né? Acaba sendo um desafio.
E em paralelo a isso, outro projeto que eu tenho para esse ano também, que eu ainda não contei para ninguém, é que eu estou escrevendo um livro sobre uma situação que recentemente me ocorreu e que me tocou muito, num lugar assim de infância, de adolescência, de transição. Essa transição, vou falar sobre uma transição que eu vivi, não só de criança para adulta, mas falando sobre beleza, sobre bem-estar, autocuidado, confiança, Ai, que maravilha. E tá sendo muito especial para mim. E era meu sonho, né? De criança. E eu tô. E ser escritora. Ai, então, que assim, emoção. 2025 tá, ó. Tá perfeito. Tá perfeito. Agora só falta um amor, um lovezinho. Vai chegar na hora certa. Com o movimento chega a Alô, pessoa você certa. de cá. Nos comentários você de aí. cá. Aproveita, Nanda, e deixa aí seu Instagram, então. Deixa seu Instagram, mostra aí pra onde as pessoas te acham. Para com essas brincadeiras gostosas. Tu para com essas brincadeiras gostosas. @AnandaCantora. Tô de olho lá, tá? Gatinho. E lá vamos ficar por dentro de tudo aí. Muito obrigada pela conversa. Obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada. Aproveite e se inscreve também no canal que não saia daqui. Todas as semanas episódios novos para você. Se inscreve no nosso Instagram, @que não saia daqui. E o meu Instagram, @eu sou Manola. Então, até semana que vem, hein? Muitos beijos. Tchau, tchau.